Bom dia, tudo bem? Deixe seu joinha aí, se gostou do conteúdo. Inscreva-se para a gente estar podendo postar mais vídeos aí sobre esse concurso tão esperado, que é da Polícia Penal, tanto de Minas, tanto em outros locais do país aí. Vamos estar falando sobre a Lei 7.210 de 1984, a tão conhecida aí LEP, Lei de Execução Penal. Uma lei muito importante e com certeza vai ter aí uns 30% aí de questões aí no concurso versando sobre essa lei. Tanto na questão de questões de múltipla escolha e também na redação, pode vir a te ajudar o conhecimento dessa lei. Vamos nos atentar a pontos objetivos da lei, porque já tivemos vários concursos, várias bancas aí, a gente não sabe como essa banca vai vir cobrando essas questões. Então, por isso que a gente tem que tentar pegar os pontos principais aí. Vamos dar uma geral, eu estou estudando, vocês estão estudando junto comigo aí. O objetivo é a gente tentar passar um pouco dessas informações aí, e quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente ouvir a lei, mais a gente vai memorizar, mais a gente vai aprender. No artigo 1º da lei, a execução penal ela tem um objetivo, e isso aí com certeza vai vir uma questão sobre isso. Porque qual que é o objetivo dela? Ao verbo efetivar as disposições de sentença ou de decisão criminal. O segundo verbo, ela vai proporcionar condições para uma harmônica integração social do condenado e do internado. Então grava esses dois verbos. Ela efetiva as disposições da sentença ou de uma decisão criminal e ela proporciona condições harmônicas para que isso aconteça. Artigo 2º, a jurisdição penal dos juízes, dos tribunais, da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida por quem? Ela será exercida pelo juiz de execução penal. Será exercida no processo de execução penal na conformidade dessa lei e do Código de Processo Penal. Essa lei se aplica também igualmente ao preso provisório. O cara acabou de cometer um crime ali, foi recolhido, aplica-se a ele também. Ao preso condenado, tem uma sentença penal condenatória, o juiz de execução determinou lá a execução da pena, então vai ser aplicada a ele também. Aplica-se ao condenado pela justiça eleitoral e militar. Dois pontos importantes aí. Aí vem uma pegadinha que você tem que se atentar. Quanto que vai se aplicar ao condenado pela justiça eleitoral ou militar? Quando estes estiverem recolhidos a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Aplica-se também ao condenado e ao internado, e a eles são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Lembrando que essa lei e esse item aqui fala sobre distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Não confundir, porque na prova vai vir uma questão aí querendo confundir a gente, confundir-nos sobre questão de gênero. Não, lógico que tem presídio feminino e presídio masculino, mas essa distinção aqui se diz respeito à raça, à questão social, questão religiosa e questão política. Continuando, o Estado deverá, lembrar desse verbo, está dizendo para a gente uma obrigação. Ele deverá recorrer à cooperação
da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Segundo item aí, do condenado e do internado, a parte da classificação. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidades, para orientar um princípio balizador, que é o princípio da individualização da execução da pena. A classificação será feita por uma comissão de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequada ao condenado ou ao preso provisório. Como funciona essa comissão? A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento, ela será presidida. Lembra aí de uma pirâmide? Está lá em cima. O diretor, ela é composta pelo diretor e também, no mínimo, por 2 chefes de serviço. Um psiquiatra, um médico, né? Só que esse médico ele tem que ser psiquiatra, não pode ser qualquer médico. Ele é um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Então, se a gente tem um condenado à pena privativa de liberdade, comissão técnica de classificação, diretor, psiquiatra, psicólogo e assistentes sociais. Em outros casos, que não for esse, o juízo da execução será integrado por fiscais do serviço social. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a um exame muito importante, o exame criminológico. Esse exame criminológico ele tem o objetivo de obter elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas para aquele princípio que a gente viu, que é o princípio da individualização da execução da pena, de como a pena vai ser executada. Então, pega-se elementos, elabora o perfil, né, criminológico e assim consegue-se fazer uma pena individualizada para esse condenado. O exame que trata esse artigo poderá, então aí já não tem aquele verbo deverá, poderá, sim, talvez ocorra, talvez não, poderá, a critério, né, ser submetido ao condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, se a gente estiver falando do regime fechado, a gente entende que é obrigatório. No caso do regime semiaberto, poderá ocorrer. Fica a critério da comissão da avaliação. A comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando sempre a ética profissional e tendo sempre presente peças ou informações do processo, poderá. Então, o que ela pode fazer para levantar informações? Entrevistar pessoas do convívio deste condenado apenado, requisitar de repartições ou de estabelecimentos privados dados, informações a respeito do condenado. Pode realizar ainda diligências e exames necessários, que a comissão julgar aí necessários para uma melhor avaliação. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência, quem lembra do dolo, a intenção, dolosamente, com violência, de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei número
8.072 de 1990, a gente vai dar uma olhada nessa lei. Você já pode buscá-la e dar uma olhada nela. Quais são esses crimes? Além dos crimes praticados dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa, ou os que estão previstos nessa lei aqui. Serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA. A palavra aí que é o ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Ou seja, você tem toda uma prática, né? Quem vai realizar são pessoais treinados para isso, sem oferecer dor ao apenado. Lembra daquele princípio, né, que o apenado ele vai ter que cumprir a pena dele e não pode sofrer tortura, senão a gente caberia aí se praticar a extração desse DNA sobre uma questão de estar torturando ele, retirando esse material sobre métodos que cause dor nele. Não, vai ser com uma técnica correta e indolor. O que a gente tem também na LEP, que embasa toda a LEP, embasa aí o nosso ordenamento jurídico, são princípios. Vamos falar alguns dos princípios aí, que vai ter uma garantia aí para o condenado. São princípios basiladores da LEP também. Princípio da legalidade, o artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Princípio da igualdade. Artigo 3º, parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. É o princípio da igualdade. Outros princípios. Princípio da personalidade da pena. Princípio da jurisdicionalidade. Princípio da ressocialização, muito importante esse princípio da ressocialização para uma questão discursiva na prova da redação, falar sobre a ressocialização do preso, o papel da LEP, o papel da sociedade na ressocialização. Aí aqui a gente já dá um salto aqui para o artigo 11º, sobre as assistências. Assistências serão uma assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social, assistência religiosa. Às vezes a gente pensa, nossa, mas o preso está lá, tem tantos direitos. O preso ele está custodiado. Qual a responsabilidade do preso? Ele está sob a responsabilidade de quem? Do Estado. Então o Estado ele tem a obrigação de garantir todos esses direitos aqui do preso. O preso tem direitos? Tem. Tem deveres? Tem. Ele está cumprindo a pena por um crime que ele cometeu? Lembra do princípio da individualização da pena. Entendeu? Princípio da legalidade, não pode ele sofrer mais do que está dentro da lei. Por isso que tem todos esses direitos também. Não é benefício porque o Estado é bonzinho, não, porque o Estado tem que cumprir esses direitos porque está na lei. Nada mais justo, ele está lá recolhido, ter essas assistências, material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Para o concurso, para a realização da prova, vale o que está escrito na lei. Não vale o que a gente acha, não vale as nossas concepções, o que a gente acha que tem de direito ou não tem. Tem direito, está dentro da lei, tem que ser cumprido, é o que a gente vai levar lá para a prova. Princípio do devido processo legal, direito da ampla defesa, direito do contraditório. Princípio importante, que com certeza vai cair nas provas aí de redação. O princípio da humanização da pena. Lembra que a gente teve o pacote anticrime, a gente teve uma mudança. Antes a pena máxima do preso
No Brasil ele podia cumprir no máximo de 30 anos, com alteração aí agora, o máximo é 40 anos de reclusão. Vamos falar então sobre isso. Sobre a prisão, ó. Prisão. A prisão pena após sentença penal condenatória, que pode sair uma reclusão, detenção, prisão simples. A prisão simples aí é uma contravenção. Ela também mudou, ela no máximo hoje é 5 anos. Vamos para um outro ponto aqui. Vamos partir agora aqui, vamos retroceder um pouquinho. Do condenado do internado, vamos lá no artigo 5º. A LEP ela é dinâmica. A gente tem que se atentar a pontos mais importantes, que tem muita incidência nas questões anteriores aí, que a gente vem acompanhando nos concursos anteriores. Então, vamos focar em pontos principais. É importante ler toda a LEP? É importante. Mas é importante também destacar o que vem de mais, que cai mais nas provas, né? Falando em português mais claro para a gente mesmo, né? O que cai mais a gente vai estudar mais. Artigo 5º. Aquele princípio que a gente viu da individualização da pena. Ela verifica o quê? Antecedentes e personalidades. O princípio da individualização da pena. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação. Ela vai elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequado ao condenado ou ao preso provisório. A gente já falou sobre esse item, mas é sempre bom reforçar porque com certeza é uma questão que vai vir. Diretor, vai ser a formação dele, né? O diretor, psiquiatra, psicólogo, assistente social, 2 chefes de serviço. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico. A gente viu que isso é obrigatório para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único, a gente viu que tem uma questão poderá, né? Fica facultativo quando o preso está no regime semi-aberto. Artigo 9º. Os condenados por crime praticado dolosamente, lembra, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer um daqueles crimes praticados que a gente viu no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, que eles serão submetidos à identificação do perfil genético. Aqueles crimes, se você buscou lá, você viu que está na Lei dos Crimes Hediondos. Citei alguns aqui, fiz algumas listas aqui para a gente poder facilitar o entendimento. Então, quando falar que vai ser recolhido o perfil genético dos presos, dos condenados, além daqueles que a gente viu aqui, tem lá, ó, homicídio, homicídio qualificado, extorsão qualificada pela morte, latrocínio, estupro. Um importante aqui, ó, que deve cair, ó, epidemia com resultado morte, genocídio, pode cair também. No parágrafo 8º, constitui falta grave, isso aí é importante também para o dia a dia do policial penal junto aos condenados lá. Ó. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Ah, não quero, ninguém vai tirar, ninguém vai mexer aqui, não vai. A recusa dele é falta grave. Agora aqui, a partir daqui, a gente vai estar retornando aqui, esmiuçando mais essas partes de assistência, mais para essa primeira
vídeo aula aí mais abrangente, que a gente vai estar tentando trazer bastante conteúdo. Vamos falar nela mais para frente, para não ficar um vídeo mais prolongado. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva aí, que aí a gente vai estar sabendo que vocês estão gostando do conteúdo, para a gente poder dar continuidade, estudando junto, rumo à aprovação. Obrigado. Concurso aí, ó. Britos, concurso, a gente vai estar falando sobre o LEP, Estatuto, as leis especiais, direitos humanos, a ANEP, que também é muito importante, alguma legislação extravagante, direcionado aí para a Polícia Penal. Perfeito? Deixa seu joinha aí, se inscreva nesse canal aí, que a gente vai estar elaborando, melhorando esse canal para trazer mais conteúdo aí. Um grande abraço.